Agora, reverendo, uma coisa que eu vi, né, sobre a sua carreira, e você falou lá com 15 anos, e eu prestei muita atenção nisso, porque isso me fascina muito, e os meus estudos me levaram muito a estudar o tempo, até pelos processos históricos que me chamaram muita atenção ao longo da minha vida, civilizações que se preocuparam muito filosoficamente com a questão do tempo. E lá atrás você fala sobre o sentido da vida. Essa é uma pergunta milenar, né? Sim. Milenar, que já levou pessoas do planeta inteiro a romperem com realidades, com visões sociais, com grandes heranças, né? O próprio Siddhartha, né? A gente tem um grande exemplo de um homem que... Sim, que rompeu com o seu contexto. Exato. A busca pelo sentido da vida. Qual a conexão que você faz com o seu caminho dentro do budismo? Como um sacerdote, como aquele que leva as pessoas àquilo que você disse outrora, que é o seu papel como reverendo, como sacerdote, como um líder, né? Para cada pessoa que estiver ouvindo, cabe a palavra. Como que você conecta toda essa sua discussão interna, porque isso está lá no âmago, né, do sentido da vida com o seu caminhar budista? Você sabe que essas são duas áreas que eu tenho dedicado todos os meus esforços e todos os meus estudos, pelo menos aí nos últimos 20 anos, né? O tempo e o sentido da vida. Sentido da vida. Né? Inclusive, todas as sextas-feiras eu tenho no Instagram, às 19h30, uma palestra de 1 hora, onde eu falo sobre o sentido da vida. E numa dessas palestras eu falo sobre o tempo e o sentido da vida. O tempo não existe. Einstein disse que o tempo não está na física. Mas o que é isso, então, que eu percebo que está passando na minha frente? Eu olho uma fotografia minha de criança e eu falo, puxa, eu envelheci, né? O tempo passou, né? Na verdade, o tempo ele é uma condição criada pelo ser humano para se encontrar no meio de um universo que está em constante mudança. Em movimento. Então, o universo é impermanente. Todas as coisas são impermanentes, elas estão mudando o tempo todo. O tempo, ele me ajuda a me localizar no meio dessas mudanças todas. Mas o tempo não existe. Eu crio o tempo. Então, no final das contas, o sentido da vida reside em como eu utilizo o tempo que eu estou aqui. O que eu faço com esse tempo? Como eu emprego a minha vida, os meus esforços? Esse é o sentido da vida. O sentido da vida está em que nós nascemos dentro de contextos. Quando eu nasci, eu não nasci, tinha uma luzinha aí, nasci. Não. Eu nasci filho de um pai imigrante, de uma mãe que veio do interior de São Paulo, de Piracicaba. Eu nasci em um contexto, e esse contexto me dava ali oportunidades, me dava desafios, me dava problemas, e eu tinha que lidar com esses contextos. Esses contextos, eles faziam propostas o tempo todo. À medida que eu comecei a entender o que é que a vida estava pedindo de mim, o que o contexto propunha, eu percebi que eu tinha ali o grande desafio de utilizar as virtudes humanas. Eu tinha que me superar, eu tinha que ser melhor do que a versão que chegou aqui. Se eu faço isso, eu estou caminhando a passos largos para me libertar da roda de sofrimentos.
E o como eu uso, portanto, o meu tempo, se eu vivo em vão, eu gero para mim mesmo um sofrimento insuportável. Agora, se eu bem emprego a minha vida, e, parafraseando Chico Xavier, se eu compreendo que a razão do meu existir não é a minha satisfação, o meu bem-estar, o meu gozo, mas é eu me tornar um ser melhor e, por consequência, influenciar o mundo para que ele seja um local melhor, mesmo que seja uma contribuiçãozinha de nada. Ínfima. Não importa. Já é relevante. É uma pedrada que eu estou dando no lago que vai gerar uma repercussão e que vai atingir pessoas muito depois de eu já ter passado por aqui. Eu posso me esforçar para transformar o mundo num lugar pior, ou eu posso me esforçar para transformar o mundo num lugar melhor. A minha escolha vai gerar karma. E eu vou ser responsável por ela. É muito profundo tudo isso quando a gente pensa o programa e a gente faz uma reflexão o quanto faz tanto sentido esse momento, porque para mim o dar sentido ao tempo é fazer com que ele seja real para mim. Sim. Então, esse papo de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, ele pode transformar pessoas, ele pode transformar vidas. E mais do que isso, às vezes uma fala sua, uma intervenção, uma intenção para aquele que está nos assistindo, pode ser essa pedra no lago que vai fazer com que as vibrações e aquela onda de energia, porque vai se expandindo e alcançando todas as pessoas. E não é um processo de converter o outro aquilo que eu quero ou acredito, mas é uma energia que transforma vidas. É importante que as pessoas entendam que não é a gente que escolhe o caminho, é o caminho que escolhe a gente. É escolhido. As pessoas... não são as minhas palavras que chegam até as pessoas, são as pessoas que chegam até as palavras. E mais do que isso, reverendo, se você pegar o próprio universo da internet, é claro que a gente não é inocente, sabe dos algoritmos, das intencionalidades mercadológicas. Sim. Mas às vezes chega algumas coisas que eu já vivi isso, que são sinais para mim. Sim. Então às vezes eu tô ali no meu mental, né? Sei lá se fui eu que produzi isso, mas de repente aparece uma frase. É isso, né? De repente você tá, sei lá, eu trabalho com educação, né? Sim. Então às vezes uma criança chega e fala uma coisa totalmente fora do contexto, é um sinal ali, né? Então essas energias, né, da maneira que cada um quiser entender, elas se manifestam no nosso cotidiano. Agora a gente tem que ser alfabetizado para também compreender esses sinais. É verdade. Na correria do dia a dia, a gente não para contemplar os sinais. Não. Porque às vezes o contexto está ali dizendo, Marcelo, olha aqui o que você está fazendo. Tá na sua cara. Presta atenção. Olha a tua escolha. Você vai fazer isso mesmo. Né? Isso é o melhor que você vai fazer do seu dia. Você tem certeza? É isso mesmo, porque se você fizer isso, se você gerar sofrimento para as pessoas, se você deixar uma impressão ruim no mundo, isso vai recair sobre você. E às vezes é uma palavra. E aí você só tem que observar o que a vida está pedindo, o que o contexto está propondo. Se você faz aquilo que faz sentido, muito rapidamente você gera consequências que fazem sentido na tua vida. Sim, exatamente. Agora, se você vive fazendo coisas que não fazem sentido, muito rapidamente, nada mais vai fazer sentido. E a satisfação do ato, do fazer, está muito agregado ao sentido verdadeiro daquilo que você realiza. Claro. Porque quando também aquilo não é verdadeiro, são as verdadeiras máscaras. Eu já falei aqui, eu acho, existe um ritual maia, dentro do universo espiritual maia, que são de máscaras. Então eles falam que quando eles entravam em lugares sagrados,
determinados lugares, para você entrar, você tinha que ser totalmente puro e totalmente verdadeiro. E aí eles faziam um ritual que eles metaforicamente tiravam máscaras que não eram reais, não eram físicas, até chegar na sua verdadeira essência. Aí você estava pronto para entrar, por exemplo, nos rios secretos, onde eles realizavam rituais, enfim. Então, essa versão, ela tá aí, né? E a gente tem que aprender a buscá-la. Essa versão se chama ego. Exatamente. E quando a gente é dirigido pelo ego, a gente acaba não sendo empático. A gente acaba não percebendo a necessidade afetiva das pessoas e a necessidade do mundo, porque o mundo está me chamando também para cumprir uma missão, para ter um papel que eu exerço no mundo. E aí você parte de um único pressuposto, que é o seu egoísmo. Sim, exatamente. Você não consegue se libertar desse pressuposto. E aí você está preso na roda de sofrimento. Na roda de sofrimento, que para algumas culturas é a famosa roda da fortuna. Sim, né, do tarô. Que é estilizada em algumas lâminas do tarô, sim. em algumas culturas tradicionais antigas também. Exato.